Salve, salve galera, estamos começando o nosso primeiro episódio do Juridicast. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio piloto. Meu nome é Rian Muniz, sou estudante de Direito da Unip e é isso. Fala galera, me chamo Alexandre Martins, sou aluno da Unip e estou no 8º período do curso de Direito. Me chamo Brian Arevalo e é um prazer estar com vocês aqui nessa conversa. Olá, me chamo Rai Keyson e venho aqui apresentar o podcast para vocês. É uma iniciativa nossa aqui junto com o professor também, que deu esse grande incentivo para nós. Estamos começando hoje o primeiro episódio e vamos passar a palavra para o professor aqui, que vai se apresentar um pouco, dizer um pouco sobre a vida acadêmica dele também. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que é um projeto que é como se estivesse apenas iniciando, mas ao mesmo tempo com grandes perspectivas. E eu já tenho até expectativa de que isso vai ser muito bom para a formação e para a carreira de vocês, que é uma forma de expor o direito. Eu sou o professor Fabrício. Eu lembro que eu plantei essa semente em vossos corações e agora vocês estão aqui com muita empolgação, então fico muito feliz. Basicamente, as minhas formações em Direito, Filosofia e Psicologia, porque são áreas que eu sempre me interessei. O Direito ele é muito interessante, mas ao mesmo tempo eu percebo que é necessário a gente ter uma abordagem transdisciplinar, ou seja, ir além e conhecer um pouco mais das bases de outras ciências. Então isso me motivou a, por exemplo, estudar filosofia, estudar psicologia. E a gente sabe que esses três cursos têm como base a base humana e eles se interligam de certa forma. E isso influenciou o senhor a fazer eles? Como o senhor iniciou? Qual foi o curso que o senhor iniciou? Foi Direito, primeiramente? Não. Primeiramente eu iniciei filosofia, porque eu tinha sempre aquela questão de você questionar a vida, né? Eu questionava muito a vida, o que é a vida. Então, são perguntas profundas que eu lembro que na adolescência já começava a fazer e, ao mesmo tempo, eu entendi que a filosofia ela é boa para reflexão, mas eu precisava aplicar, né, no social. E eu acho que o direito ele nos dá essa oportunidade de pegar alguns conceitos filosóficos, por exemplo, dos direitos humanos, né? Do que é a vida, criar esse valor do que é a vida e tentar aplicar. A questão social também, tentar aplicar na realidade das pessoas. Então, a filosofia ela é muito importante, principalmente no campo reflexivo, mas seria necessário também essa questão da prática. Eu acho que une, né, a teoria com a prática. Então, o senhor, de certa forma, é um servidor da sociedade, assim. O senhor faz isso pelo senhor mesmo ou o senhor quer fazer, por exemplo, ajudar o próximo, alguma coisa do tipo? Qual é o seu objetivo? Eu lembro que eu tinha um professor de Direito que ele perguntou, né? O porquê que você faz Direito? E eu respondi, por justiça social. Aí ele começou a rir e eu lembro que ainda no decorrer do curso ele sempre me questionava, você já mudou de ideia? Digo, não, ainda não mudei de ideia. E ele falava, um dia você vai mudar de ideia, porque você vai fazer direito pelo dinheiro. Que acontece muito. Acontece muito. Mas assim, até hoje, é claro que é necessário você cobrar os serviços, mas ao mesmo tempo eu tento perceber a possibilidade das pessoas, do cliente, e se bate na porta do escritório, pessoas de baixa renda, eu verifico uma possibilidade de ajudar essa pessoa, porque é isso, eu acho que, como você falou, o direito ele tem que estar ligado também à questão social. Eu acho que existe uma função social na nossa profissão, não é simplesmente essa questão do individualismo, do egoísmo, de fazer simplesmente por fazer ou para que você se dê bem. Ao mesmo tempo a gente tem que melhorar o social, tem que melhorar ao nosso redor, né? A nossa família, vizinhos e a nossa cidade. Até porque, quando eu melhoro o meu contexto que eu estou vivendo, como a minha cidade, os meus vizinhos e o meu bairro, isso faz com que a minha vida também melhore. Porque eu sou um ser social, né? Todos nós somos seres sociais, ninguém vive numa ilha isolada.
Então, se cada profissional, e isso não somente no direito, mas no jornalismo, como professor, ou então qualquer outro tipo de profissão como médico, se a pessoa entender que existe uma função social, que ela faz aquilo não simplesmente para ela, mas para ajudar o próximo, talvez a gente teria um retorno melhor de um bem-estar social. E professor, o senhor tem 3 formações, é isso? Filosofia, psicologia e direito. O senhor fez as 3, uma seguida da outra, ou demorou um período, foi fazendo a outra? Por exemplo, na verdade, ainda na adolescência eu estudei teologia. Então eu fui para a área da teologia, adentrei ao campo missionário, só que em determinado momento eu fui para a filosofia. Estudei um período de psicologia, só que eu não concluí. E aí foi quando eu fiz direito e, paralelamente, eu concluí o curso de psicologia. Então, direito e psicologia, eles foram basicamente juntos, né? Eu consegui alinhar. E, assim, as matérias, elas se comunicam muito, né? Claro que psicologia vai mais para um campo da psique, da mente humana, mas, ao mesmo tempo, é bem delicioso estudar psicologia, assim como direito na época. E eu consegui conciliar. Mas a minha primeira formação foi na área da teologia, que tem muita ligação com a filosofia. Aquele assunto da psicologia, acho que é forense o nome, né? Só aprendeu mais no direito ou na faculdade de psicologia? Na faculdade de psicologia, pelo menos na que eu fiz, a gente não adentra esse campo, até porque é um campo muito especializado. A psicologia forense, a psicologia jurídica. Mas assim, como eu sou curioso, eu estudava, né? Estudava livros, li alguns livros para tentar de alguma forma fazer uma relação. Agora sim, a psicologia, quando ela é crescente, né? Eu tenho um professor chamado Nelson Noronha, que ele tem um livro que ele analisa Foucault, e ele vai falar também dessa questão da psicologia e o direito. Ele tem uma frase que diz o seguinte: quando a psicologia ela vai crescendo, né, vai tomando de conta das ciências, ou então vai permeando as ciências, inclusive no direito, o direito vai diminuindo. Porque vocês sabem que o direito ele é baseado naquilo que nós chamamos de livre-arbítrio. Então a gente responsabiliza alguém pela prática que ele comete, pela conduta, mas essa conduta a gente parte do princípio de que é uma conduta consciente, de que essa pessoa de alguma forma ela controla as suas ações e os seus atos. Agora, quando a gente vai estudar psicologia, a gente vai percebendo que muitas ações, muitos atos das pessoas não são controlados, né? São, digamos, impulsos, a questão do inconsciente. Ora, se eu estou diante de uma pessoa que ela, digamos, por impulso, matou alguém, e aí eu vou fazer uma compreensão psicológica, não necessariamente eu vou responsabilizar essa pessoa, né? De alguma forma eu vou tentar compreender o porquê que ela agiu daquela forma, e aí eu vou descobrindo de que nem sempre ela teve o livre-arbítrio, nem sempre ela teve consciência da própria conduta, mas que foi um impulso. Ou seja, a psicologia ela vai compreender muito mais esse indivíduo, e por vezes a gente chega a algumas conclusões de que os crimes, até mesmo alguns atos que nós chamamos de ilícitos, não necessariamente é pela culpa da pessoa. É pelo que ela está condicionada, então, de certa forma, o meio dela. Algumas teorias vão dizer pelo condicionamento, né? É como se ela tivesse condicionado. A psicanálise, por exemplo, pode dizer que é uma questão do inconsciente também. Entendi. Então, tem várias linhas de pensamento. Várias linhas de pensamento. Mas se a psicologia cresce no meio do direito, uma hora a gente vai compreender mais o ser humano. Mas, de certa forma, o direito é um pouco atrasado das ciências sociais, eu vejo assim. Ele não permite meio que se atualizar rapidamente e nem permite que outras ciências se intrometam nela. Eu tenho essa percepção agora. O senhor concorda com isso? Qual é a sua opinião sobre? Eu tenho dito também que o direito, ele por vezes... Porque o direito ele trabalha muito com a dogmática, né? Com os dogmas, praticamente. Por isso que a gente tem a expressão doutrina. Porque necessariamente a gente vai vasculhar ali as tradições. O que, por exemplo, Hungria falava. Ou seja, Hungria falava em décadas passadas,
mas ainda assim hoje nós estudamos, que é o dogma, a doutrina. Não necessariamente o direito ele vai acompanhando os movimentos sociais, as percepções sociais. Tanto é que se nós formos no Código Penal, vamos encontrar alguns crimes que necessariamente já não consideramos crimes. Entendi. E algumas percepções, por exemplo, da questão da intolerância religiosa. Se nós formos ler alguns doutrinadores, eles vão dizer o seguinte: quando se trata de magia negra, desses trabalhos que necessariamente são de pessoas com religiões de matriz africana, eles vão dizer que ofende os bons costumes, então não estaria protegido. Isso tem em livro de doutrina, doutrina atualizada, que ofende os bons costumes, então não seria protegido pela Constituição por liberdade religiosa. Ou seja, a gente tem na própria doutrina preconceito contra religiões de matriz africana, preconceito contra a mulher. Então o direito, ele infelizmente se atrasa um pouco. Em relação a isso, porque eu percebi isso, porque eu estou estudando agora Smart Contract, aí a evolução tecnológica está sendo tão rápida que o direito não está conseguindo acompanhar isso. Aí, através disso, eu percebi que o direito é meio que uma ciência que não se permite muito a se atualizar na velocidade que a sociedade está se atualizando, por exemplo, da tecnologia, no meu caso. Isso você vê que a tecnologia é muito rápida. É muito rápida. Principalmente agora, né? Eu acho que todas as ciências. Até mesmo do ESAD, né? Que agora ficou muito mais fácil protocolar pela internet. Antigamente tinha que ir uma... Ainda tem estado, né? Tinha que ir com a petição protocolar lá no fórum. E agora... Se eu não me engano, qual é Pará, que ainda é só meio papel, físico. Não sei, tem um estado que é só fisicamente os processos. Mas tem que ver, porque eu sei também que... Não é misto. Da área trabalhista pode protocolar lá mesmo no fórum, né? Mas depende, será que Se vai for, de área não, mas a se não área, for né? no juiz postulante, né? Não. Mas aí tem que reduzir a termo e eles colocam no processo Nossa. eletrônico. Aí eu já não sei, eu só sei que porque a trabalho não é muito caro, pessoal. Porque o juizado você vai lá, né? E você fala, tô com problema nisso. Aí eles vão digitar, reduzir a termo e depois eles protocolam um processo Então acho que é esse daí, mas eletrônico. Processo eletrônico para facilitar mais. Professor, e uma forma impressionante assim que eu vejo no senhor, tendo uma formação em psicologia, na área da advocacia, ajuda muito quando vai conversar com um cliente que está tenso ali sobre um processo dele. É porque se eu conversar com ele psicologicamente. Geralmente o cliente já vem atrás de você com um problema. E não é nem assim, né? Tipo, o problema não tá começando, é quando já tá tudo... Já tá a história, já tá... problema aí. É a última rádio. Eu acho que a psicologia, por exemplo, ela me ajuda no direito de família, bastante. Direito de família, geralmente a gente vai para as audiências, então ficamos bem próximos, né? E vocês sabem que o direito de família, ele não está linkado apenas aos patrimônios, aos bens que estão em disputa, mas tem sentimento. Uma coisa de repente, você está ali no juizado, alguém bateu o teu carro, você está chateado e depois o tempo passa, né? O que você quer é o dinheiro. Quero consertar o meu carro. Agora, no direito de família tem essa questão, por vezes, do sentimento de que eu quero que ele sofra, eu quero penalizá-lo, ou eu quero que ela sofra. Ou seja, você lidar com isso é necessário compreender esses movimentos do ser humano, principalmente quando tem criança envolvida. E aí, por vezes, eu tenho que escutar essa mulher, por vezes eu tenho que escutar esse homem, e aí eu fazer uma intervenção para buscar o melhor interesse dessa criança. Porque não basta só o advogado tomar partido, que por vezes o advogado diz assim, é o meu cliente, então eu vou querer diminuir a pensão alimentícia. Se é o meu cliente, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu não quero saber se essa mulher ela vai sofrer, ou se essa criança vai sofrer com essa redução da pensão. Eu acho que esse tipo de advogado, ele trabalha apenas pensando em si mesmo e ele não analisa o resultado
que isso vai trazer, por exemplo, para uma criança. Então é necessário você analisar e aí conversar com o cliente por vezes. Olha, essa criança ela precisa, e se você reduzir, isso pode prejudicá-la. Aí eu tento tirar essa questão dos sentimentos, né? No direito de família é muito necessária a psicologia, mas não só no direito de família. E, como você falou, né? Chega lá com um problema, por vezes você tem até que escutar, né? Que ouvir. Eu acho que a gente tem que aprender a ouvir, a escutar as pessoas. Então, professor, aí falando um pouco sobre a filosofia, eu tenho assim um entendimento que eu estudei um pouquinho sobre a mente humana e o cérebro seria a mesma coisa para mim, né, na minha concepção. Mas o dualismo, ele vai para o outro lado, ao falar o contrário disso, que a mente e o cérebro não é a mesma coisa. Aí já Platão fala que é dois mundos, que é o inteligível e o mundo sensível. Eu queria que o senhor explicasse um pouco sobre isso. Ok. A gente tem basicamente duas vertentes, né? É o fisicalismo e o idealismo. O fisicalismo, ele na verdade tem tomado de conta das ciências, né? Porque ele tem uma visão mais naturalista da vida, de que o ser humano ele é apenas uma matéria, um ser biológico. Não necessariamente existe algo espiritualizado. No dualismo, a gente sempre vai ter essa separação, né? Por exemplo, no mundo das ideias de Platão, justiça. O que é justiça? Eu tenho a justiça do mundo sensível, Isso. Inclusive ela é praticada de forma diferente em vários estados. Vocês sabem que a justiça ela nunca é praticada de forma igual. Mas aí Platão vai dizer, existe uma justiça no mundo das ideias que ela dá origem a essas justiças que existem no mundo sensível. Essas justiças que existem no mundo sensível, elas são apenas cópias. Da mesma forma, na questão do dualismo, a mente e o corpo, né? Sim. Ou seja, existem ideias inatas, existem pensamentos que eles não necessariamente estão ligados ao corpo, eles estão ligados a essa matéria. Então, por exemplo, se você for para um dualismo cristão, existem morais, né, ou existem concepções, até mesmo ideias que vêm de seres espirituais, ou vêm de Deus, porque Platão ele foi muito difundido no Ocidente, principalmente por Agostinho. Então, o fisicalismo vai dizer o seguinte, olha, cérebro, mente, corpo, é tudo a mesma coisa. Não existe essa separação do pensamento, das ideias, do que é propriamente o corpo do homem, né? Hoje em dia a gente entende dessa forma. Tanto é que vocês vão perceber que na própria psicologia, isso falando da sociedade em geral, as pessoas dizem o seguinte, se elas estão com problema do coração, elas procuram logo o cardiologista. Se elas estão com problema gástrico, vão procurar o gastro, né? Estão com problema na garganta, otorrino, ou seja, elas reconhecem que isso é material. Agora, se elas estão com algum tipo de problema nos pensamentos, elas ficam dizendo, não, eu não sou louco, não sou doido, então não vou no psicólogo, não vou no psiquiatra, eu vou buscar a ajuda de Deus. Ou seja, elas espiritualizam os pensamentos, espiritualizam a mente, como se a mente fosse algo distante do corpo, de outra esfera. Isso é o dualismo, ou seja, a mente, os pensamentos é de outro mundo, de outro plano, de outra esfera, não é do corpo em si. E eu destaquei esse ponto porque ele cai muito assim em concursos, né? Esse ponto de mente, cérebro, da ideia de Platão. E sempre caiu também sobre o mito da caverna de Platão. Dois indivíduos estarem dentro da caverna e um sai e vê o mundo lá fora. Aí entra para avisar os outros. Nesse fato aí, nesse caso, entraria na mídia. Por a mídia ser uma caverna e as pessoas pensarem de uma forma e não, vamos pensar de outra.
Você acharia essa é a minha concepção? E completando a ideia do Alexandro, o que o senhor acha sobre a mídia e a internet em si, que também hoje em dia faz parte da mídia, essa velocidade de informação que a gente está recebendo, que eu acho que vem desse século, que o ser humano não está meio que adaptado, ou vê alguma consequência nessa velocidade de informação que a gente recebe a todo momento também? Tá. Eu acho que isso é uma questão também. Mas respondendo primeiro ao Alessandro, sim, a gente pode fazer essa alegoria, né? Seria uma espécie de alegoria. A mídia, ela não é neutra. Então, se eu estou diante de um fenômeno, eu vou descrevê-lo. E todas as vezes que eu vou descrever esse fenômeno, geralmente eu coloco também as minhas concepções. Eu estou mergulhado dentro de preconceitos, eu estou mergulhado dentro de alguns conceitos que são construídos. Aí, digamos que eu estou diante de um fenômeno. Ora, de alguma forma, eu vou colocar a minha visão nesse fenômeno. Então, um jornalista, ele vai colocar a visão dele. Vamos imaginar a guerra, Israel e Palestina. Se você for assistir em determinado canal, a descrição vai ser uma. Se for assistir em outro canal, é outra descrição. Aí você se questiona, você pergunta, o que de fato está acontecendo? Porque a gente não sabe, né? O que está acontecendo mesmo? Quem está matando mais? Porque vai depender da mídia, vai depender do canal de televisão. Ou seja, a mídia não é neutra, o jornalismo não é neutro. Com isso, se eu querer construir a minha realidade apenas a partir dessas informações, sem checar, e tem a questão da fake news, né? Se eu não checar, se eu não procurar de uma forma mais profunda saber qual é a realidade, eu posso estar dentro de uma caverna, de fato. E aí a verdade está lá fora. E até porque as pessoas não gostam muito da verdade, né? Essa verdade que é o sol. Essa verdade, geralmente as pessoas sempre querem achar um vilão em si e crucificar esse vilão. Nunca para eles sempre é preto e branco, bem ou mal. Mas na verdade, eu vejo que na verdade os dois lados têm problemas, os dois lados erraram, e quem sofre com isso no caso da guerra é o povo. Os dois estados ali estão brigando e o povo, como a gente vê nas notícias, querendo ou não, de ambos os lados, está sofrendo com aqueles bombardeios, várias coisas que estão acontecendo ultimamente. Mas você está com uma visão sensata. O problema é que na sociedade brasileira a gente tem a polarização. Se você falar Israel, aí já vão dizer o seguinte: mas você então é a favor do genocídio dos palestinos. Aí se você falar Palestina, você apoia terrorista. Ou seja, as pessoas elas querem te obrigar a escolher um lado sem você ponderar, sem você de alguma forma pensar. Eu vi o seu artigo no jornal, eu li também, e eu vi que meio que censuraram o senhor, foi isso? Eu não entendi muito bem, que o senhor depois postou lá no seu Instagram. E meio que isso que a gente está falando aqui refletiu nessa página, nesse blog, que chegou a censurar o senhor, de certa forma, para eles não se comprometerem com o público deles, que de certa forma é polarizado, eu acredito. Se eu quiser falar sobre... A matéria foi retirada, né? Na verdade, a opinião foi retirada, e talvez seja por isso, né? Porque a gente vive nesse ambiente de muita polarização e as pessoas elas são ignorantes, né? Em relação ao fenômeno. Então, por vezes tem questão do Twitter, do Instagram, do Facebook, eles estão se informando. E aí de repente alguém fala lá, olha, os terroristas do Hamas, ou então os israelenses são genocidas, e ela já toma aquilo como verdade, sem entender todo um contexto histórico do que ocorre ali há muitos anos. Inclusive eu vejo pessoas que querem interpretar a base de milênios, né? Porque isso está escrito lá nas Sagradas Escrituras, então a guerra começou de lá, como se a história fosse uma linha. E a história não é uma linha. Isso não aconteceu lá. Isso aconteceu recente. A gente tem ali, na época da guerra, né? Acho que na década de 40, né? 1947, 1948, foi implantado o Estado de Israel. Então a história ela não é uma linha. A história ela é feita de rupturas, né? A história ela é feita de cortes. E muda tudo.
Então, a partir da implantação do Estado de Israel, o conflito surgiu. A gente tem que analisar 1947. Aí as pessoas querem analisar lá na época da antiguidade, Antes de Cristo. antes de Cristo. Aí por isso que elas tomam essas opiniões à base daquilo, né? Que é um desconhecimento total do que está acontecendo de fato. do que está acontecendo de fato. Agora, o que você falou da mídia, né? Que é o da tecnologia, das muitas informações, da velocidade, eu acho que a gente ainda não está medindo isso. Por quê? Porque é um fenômeno muito recente. Vocês são mais jovens. Na década de 90, a gente vivia sem internet. Então, talvez hoje os nativos digitais, se a gente fala assim, por exemplo, minha filha tem 14 anos, se eu falo para ela, filha, eu vivia numa época sem internet, ela fica meio que espantada. Ela fica meio que sem saber que mundo era aquele. Imagine a gente pensar no mundo sem energia. Mas pessoas viveram em um mundo sem energia. E pessoas viveram num mundo sem internet. Eu lembro que para comprar um jornal, eu tinha que esperar. De manhã, eu ia comprar o jornal, ia me informar de notícias que aconteceram no dia anterior. Ou seja, a informação ela era lenta. Mas, ao mesmo tempo, isso fazia com que eu tivesse menos ansiedade, a minha cognição fosse menos acelerada. Hoje em dia é muita informação, isso mexe a cognição da pessoa. Eu falo que, por vezes, no mesmo feed, né, de notícias, você tem a sensação de prazer, porque ali, de repente, você está vendo uma pessoa, né, um modelo, está vendo uma mulher bonita, ou seja, você sente um prazer. Aí você desce o feed de notícia, já está vendo ali bomba. Mistura tudo, entende? Mistura tudo, e aí são várias sensações em alguns minutos. Isso não era dessa forma, né? Porque se você estava numa festa, você não tinha notícias. Você estava ali só curtindo a festa. E hoje não, você está numa festa, você está vendo bomba que explodiu lá em Israel, você está vendo o teu time que perdeu, que antes você só sabia depois de um tempo. No jornal. Como eu vi no interior. Às vezes nem assistia, eu escutava pela rádio, né? E aí as pessoas questionam, mas como que a gente vai ter ansiedade? Por que você tem ansiedade? Eu acho que a ansiedade já não é mais uma doença, já não é algo mais anormal. Eu acho que a ansiedade é algo que faz parte. Então a gente tem que aprender a conviver com ela. Tem que aprender a conviver. Porque qualquer coisa que acontece, não, vou pesquisar rápido para me ver se aconteceu realmente, né? E pesquisar rápido. Essa é a forma da ansiedade aí na mídia, né? Aí o impressionante da mídia é que é em massa, né? Uma comunicação em massa. Então, uma noticiazinha ali vai... geral vai ver, uma massa toda História vai ver. rápido, né? História muito rápida. Por isso que eu acho que eles têm que ter um certo cuidado com o que eles postam, o que eles falam. Certo que a gente não pode privar também o pensamento daquele jornalista, mas tem muita gente que não sabe, como se fala, é meio que analfabeto funcional e não interpreta a notícia da maneira que deveria ser interpretada. Eu tenho meio que essa visão que o jornalista deveria ter um pouco mais de cuidado com as informações que ele está disposto a postar no veículo de imprensa que ele está vinculado. Mas hoje a gente tem uma certa diferença, né? Porque, como ele falou, da massificação das notícias em massa. Na década de 90, até na década de 2000, grandes emissoras passavam e repassavam as informações e aí tinha aquele teor de credibilidade. Então, o que saía no Fantástico, no Jornal Nacional, as pessoas acreditavam. Hoje, se tem as mídias alternativas, que por vezes não é nem a questão do jornalista, é alguém que está lá no YouTube ou no TikTok falando algo que não é verdade e que as pessoas acreditam, que são as mídias alternativas. E por vezes as pessoas se informam através dessas pessoas, o que também é perigoso. Que se a gente olhar as mídias tradicionais, vamos dizer o seguinte, mas elas querem manipular as pessoas. E isso não está de todo errado, porque as mídias tradicionais podem querer manipular. Elas são ideológicas. Mas, ao mesmo tempo, as mídias alternativas, a gente tem que ter cuidado, porque as pessoas, por vezes, falam coisas que não são verdade.
e que isso dissemina. E aí são os seguidores, né? São histórias e histórias comovem os seres humanos. Sobre essas mídias alternativas, você tocou num ponto importante assim, que um tempo desse eu tava vendo um vídeo sobre a seca do Amazonas, né? Tipo, um cara todo mascarado, todo coberto de preto. Eu vi. Ele tipo fez um mini filme, né? Eu vi, Sim, ele fez um filme mini tipo filme. apocalipse mesmo, ele colocou o Amazonas aí. Ele interpretou Tipo, o que estava acontecendo como um apocalipse, né? Sim, aí eu seca total, esse não mostrou nem um vídeo, pingo de esse água, vídeo. nem nada, os prédios tudo caindo, os barcos tudo na terra mesmo. Eu Aí boto- não tá assim, né? A coisa também. E será que tem pessoas que acreditam? E- Pior que Pior que fora, tem. o pessoal de fora que nunca viu uma seca dessa, ele vai acreditar no que ele tá Ah, o postando. né? Amazonas tá desse jeito, nossa. Vai acabar o mundo. Pois é, tem isso, né? É como que eu quero passar pro outro a informação, né? Não é simplesmente eu tenho que passar pro outro a informação como ela é, mas é como eu quero passar. E isso é perigoso. Sim. Quer falar alguma coisa? Quando for a minha parte, já acabou? Já. Já? Então, agora a gente vai mudar pra presunção de inocência. Aqui é bem Eu acho que a gente começou, Do nada, viajou, né? a gente foi muito Vocês longe. dão confiança pra mim, eu vou viajar. Não, mas isso é bom, isso é Agora a bom. gente vai mudar totalmente de assunto. Que a gente tá estudando sobre presunção de inocência, né? Que eu tava vendo. Que é. Eu já ia falar mais, mas pode Não, pode falar. Se quiser voltar, a gente pode- Se quiser voltar. Não, pode continuar, pode continuar. Por exemplo, assim, né? Da parte do direito penal e processo penal, né? Que, por exemplo, no direito do consumidor sempre tem a parte mais fraca da relação, né? Que é o próprio consumidor, do direito do trabalho, que é o trabalhador, né? E tem no direito penal, né? Que mesmo o réu cometendo um crime, que a sociedade julga como crime, né? Lá no Código Penal, ele ainda é visto como a parte mais fraca da relação. E que é até garantido pela própria Constituição Federal, né? Que ninguém será... Todo mundo é considerado inocente até o trânsito em julgado da sentença penal. E sai muito aquela parte, por exemplo, em que, mesmo ele cometendo o crime, o ônus de provar que ele cometeu o crime não é dele, é do Estado. O Estado é que tem que provar que ele cometeu o crime. Se não tiver prova suficiente, que ele é considerado inocente, né? Trata-se disso, da presunção de inocência. Aí, eu ia perguntar também, é assim, professor, a filosofia, ela ajuda, você acha que a filosofia ela pode ajudar o senhor, assim, a resolver alguns casos criminais, ou A psicologia também. a psicologia, quando o senhor tem algum caso criminal, assim? A entender, interpretar o fato. Eu acho que tem uma área na filosofia. A filosofia ela vai permear, né, essas grandes discussões do direito penal. Por exemplo, a questão da pena de morte. A filosofia vai ajudar nisso. A questão do encarceramento. Um pensamento filosófico também vai ajudar nisso. Se a gente for analisar, os filósofos pensaram sobre isso, né? Dos Delitos e das Penas, do Cesare Beccari, foi um livro basicamente filosófico, fazendo uma análise da questão das penas. Porque quando você fala o seguinte, hoje o réu ele é de alguma forma protegido, ele é considerado como o hipossuficiente, né? Como o fraco da relação, mas isso é devido ao que era aplicado antigamente. Antigamente, por exemplo, o rei, o absolutista, né, que determinava, nele estava comportado tanto o acusador quanto o defensor. Então ele acusava, defendia, ele era o grande Estado. E as penas eram horríveis. Enforcamento, fogueira. Então, se a gente vai evoluindo enquanto sociedade, eu acho que essa palavra é um pouco forte, questão de evoluindo, mas se a gente vai superando alguns erros enquanto sociedade, isso vem por reflexão, por questionamentos. Então a filosofia vai pensar sobre isso. No direito penal, propriamente, eu gosto muito da lógica informal, que ela vai trabalhar a questão dos discursos. Por exemplo, alguns discursos que a gente encontra inclusive na delegacia, que são falácias. Se eu perguntar assim para ti, o delegado, ele por vezes faz essa pergunta, né? Você já parou de roubar?
Responda aí, sim ou não. Você já parou de roubar? Aí, se quiser, Caraca, toma aí. Então são perguntas capciosas, que são falácias, que vão estar em algumas vezes em alguns inquéritos. São perguntas para encrencar alguém. E a questão também da falácia da bola de neve, que a gente chama, né? Falácia da bola de neve. Vamos imaginar a liberação das drogas, né? Inclusive vou até ensinar sobre isso, que eu estou falando de legislação extravagante, vou entrar no campo das drogas. O que seria essa falácia da bola de neve? Eu digo o seguinte, olha, a gente não pode liberar a maconha, porque se liberar a maconha, as pessoas vão estar também fumando crack, daqui a pouco elas vão começar a fumar não, acho que é cheirar cocaína, né? Não sei se fuma. Tá, essa é a pergunta, usar, né? Usar. Então, a pessoa está fumando maconha, daqui a pouco ela vai usar cocaína, e isso vai gerar grandes problemas de saúde pública, e a gente vai ter uma sociedade de viciados. Porque a gente parte do princípio que fumar maconha abre portas para outras drogas. Sendo que já está comprovado que o álcool abre mais portas do que a maconha em si, pelas que os cientistas falam, quando eu pesquisei. Pois é, e onde que está a falácia nisso? Nas consequências. Eu falo uma coisa, para que aquela coisa não aconteça, ou seja, para que não haja liberação da maconha, eu vou criando várias consequências que não necessariamente podem acontecer, ou que vão acontecer. Então, não necessariamente quem fuma maconha, eu não estou defendendo maconha, tá? Eu estou apenas trazendo aqui um argumento que combate a falácia. Então, imagine, se eu liberar a maconha, isso vai trazer consequências e consequências e consequências, mas não necessariamente essas consequências vão acontecer. Então, não é porque a pessoa fuma maconha que ela vai ter que necessariamente fumar crack, ou daqui a pouco a gente vai ter uma sociedade de viciados, uma sociedade que já não vai querer mais trabalhar ou produzir. Então essas falácias a gente encontra como ferramenta a lógica informal para combatê-las. Isso na filosofia. A gente combate discursos na filosofia, né? Discursos que precisam ser desconstruídos, discursos que não se sustentam, que são apenas doxas, né? Opiniões que não é necessariamente episteme, né? Que não é necessariamente a realidade, a verdade. Então ajuda bastante. Isso é meio para camuflar o que ele pensa de fato, algum pensamento, algum dogma religioso, alguma condição que ele foi submetido, aí ele camufla isso com essas informações que, de certa forma, não são tão verdades assim como o senhor falou. Também acho que vale assim dizer com relação à mídia, né? Porque do uso da maconha, o que acaba acontecendo é que, por exemplo, o usuário ele é pego com droga, né? Usando droga para si próprio, né? Aí ele é pego pela polícia, no mesmo dia ele acaba sendo solto, né? Aí a mídia ela acaba interferindo, tentando trazer a falsa ideia para a sociedade que usar droga, que usar maconha no caso, né? Não é crime, né? Só que assim, a gente sabe que no Código Penal a parte do usuário de droga, né, tá tipificado como crime. A única diferença é que ele não tem pena, né? Aí não teria como ele ser preso por estar usando droga, né? O que é crime, que tem a pena, é ele tá traficando a droga. Aí acaba por ele ser preso usando droga e ser solto, aí a mídia tenta trazer a falsa ideia de que ele já foi absolvido do crime, né? Que não é crime usar, que pode usar à vontade. Por isso que acaba meio que dando essa pequena divergência, né? A mídia, muitas das vezes, aprender direito penal pela mídia não é uma boa ideia. Não façam isso. Igual também o cara é preso, até mesmo na custódia, eu nem sei se vai pra custódia, né? Ele já acaba sendo solto. Até mesmo por tráfico de droga, tudo que é até bagunça, né? Que o cara é preso com 500 quilos de maconha. Aí o advogado tá indo lá tudo pra dizer que é pra uso próprio, né? Era para tráfico, né? Aí dá um tempinho, ele tá solto, aí começa a bater pau. Aí, acaba assim também como é que eu posso falar, né? Acho que ser desinformado, né? Não sabe. Acho que desinformado, né?
acaba prejudicando um pouco e a mídia acaba batendo muito nisso, né? Igual da audiência de custódia também, que ela é apelidada de audiência de soltódia, né? Que o cara comete o crime, pode ser o pior crime, por exemplo, homicídio. Aí ele comete o crime de homicídio, aí vai pra custódia. Aí ele é solto. Aí a mídia começa a atacar que ele foi solto, que tá tudo certo, pode matar no Brasil, né? Só que a gente sabe que não é assim, né? A audiência de custódia é só pra dizer se ele vai seguir o processo preso ou solto, né? Esses que são os requisitos. Aí, mesmo tendo sido solto, ainda vai ser condenado, processado, né? Se tiver as penas, se tiver provas suficientes, aí que ele vai ser condenado, né? Mesmo, acho que vale dar a presunção de inocência, também dizer que a presunção de inocência é mais a parte final do processo penal, né? Que eu vejo muito assim, como é que posso? Por exemplo, tem a denúncia, né? O Ministério Público ele faz a denúncia, aí, em regra, quando o juiz ele vai analisar se ele recebe ou não a denúncia, ele tem que analisar o do indúbio pro societate, né? Que tem que beneficiar a sociedade, né? Aí, se for para ele condenar ou não, que ele é inocente, né? Ou não. Tá. Tu falas da presunção de inocência, presunção de inocência, que ela seria pro final. Na parte de condenar, né? Ou já pode ser feita no início. Na verdade, a presunção de inocência, ela tem um doutrinador que fala que é para o psiquismo do juiz, né? Ou seja, é para que o juiz não tome aquele réu como culpado, ou seja, não parta do princípio que ele é culpado, mas parta do princípio que ele é inocente. Então, eu vou partir do princípio, cognitivamente, eu vou procurar todas as provas para inocentá-lo. Então, primeiramente, eu procuro provas para inocentá-lo. Por isso que o juiz ele não pode ser... A gente fala da questão da imparcialidade, né? Da imparcialidade, mas o juiz ele não é tão imparcial nesse sentido, porque ele tem que partir do princípio de que esse sujeito ele é inocente, eu vou procurar provas, eu vou verificar de alguma forma algo para inocentá-lo, né? Ou seja, eu vou ler, eu vou estudar aqui o que aconteceu, mas a partir do momento que ele vai se convencendo de que de fato tem materialidade, autoria comprovada, que já não é mais indício, ele condena. Mas a presunção de inocência ela está muito no campo da mente do juiz, ou seja, é o juiz que tem que ter esse entendimento de que inicia o processo e inicia também a questão da análise do julgamento, partindo do princípio que esse sujeito ele é inocente. E também, assim, se eu pudesse explicar também, tá, com relação às, por exemplo, das provas ilícitas, né? Que as provas têm que ser prova ilícita, né? Aí mesmo que aconteça uma prova ilícita e a prova ilícita que realmente atesta que o réu é culpado, né? Só que por ser ilícita deve ser desentranhada e se não houver provas novas vai ser absolvida, né? Mesmo que haja prova ilícita e a única prova ilícita que tem no processo, mas que considera ele culpado, mas por ser ilícita não pode ser usada. Aí entraria também para a presunção de inocência? Acredito que atinja. Por exemplo, a presunção de inocência, se você está diante de uma prova ilícita, isso vai trazer uma contaminação à tua cognição, vai trazer uma contaminação ao teu julgamento, à análise daquele caso. Então, a prova ilícita, ela é como se fosse um veneno, e esse veneno ele trouxesse uma cognição errada ao juiz. É por isso que o processo penal ele é tão importante quanto o direito material penal, porque não é somente a questão de eu tenho direito, mas é a questão de como eu estou buscando esse direito. É tão importante quanto a aplicação do direito é a forma. Então, não é simplesmente eu aplicar a tipificação, né, ou a capitulação, ou aquilo que está descrito na lei penal. É importante eu entender como que é esse processo, ou seja, qual é a forma de aplicação. Porque vamos imaginar o seguinte: o sujeito de fato ele cometeu o homicídio, ele matou. Ora,
Mas como que vai se dar a análise desse fenômeno? Porque é aquilo que eu critico, né? No direito, por vezes a gente usa o método dedutivo. O que é o método dedutivo? Vamos lá. Diz o seguinte: matar alguém é crime. Então a gente parte dessa premissa, né? Matar alguém é crime. Aí a gente coloca a segunda premissa: João matou. Aí eu coloco a conclusão: logo, João é criminoso. Então parece ser muito simples a gente só encaixar a atitude, ou ato, ou a conduta do outro em determinado tipo penal, sem analisar as várias nuances, né, do fato, legítima defesa, né? Legítima defesa, estado de necessidade, se esse sujeito ele tem uma qualificadora ou não, ou seja, é necessário fazer toda uma análise singular para se chegar a uma conclusão. E isso requer o quê? A forma. Não é a simples aplicação do direito. Por isso que o processo penal ele é importante. E essa forma tem que ser adequada, respeitando o contraditório, a ampla defesa. Por isso que a prova ilícita ela vai envenenar toda essa forma. E a presunção de inocência vai dizer o seguinte: olha, seria bom considerar esse sujeito como inocente, claro. Ele pode ser considerado culpado, mas a partir de provas que não sejam envenenadas, né? Ou provas que venham envenenar a cognição do sujeito. Também assim, da presunção de inocência, tocando na legítima defesa, ela é cabível, né? Quando eu tento provar a legítima defesa, só que a legítima defesa não acaba ficando clara, né? Aí, em regra, o juiz teria que ir para a presunção de inocência, né? Teria que absolver ao invés de condenar. Seria isso? A legítima defesa não está clara. Não está clara. Aí o juiz, em regra, não teria que me condenar, né? Que ele teria que se atentar ao princípio da presunção de inocência, né? Aí, no caso, assim, a presunção de inocência, ela está ligada ao do indúbio pro réu também? Sim. E elas estão caminhando juntas, né? Sim. E acho que também, se eu explicasse assim, da presunção de inocência ela é válida até quando ocorre, querendo ou não, assim, acho que o trânsito em julgado da sentença, né? Por exemplo, vamos supor que eu sou acusado de ter matado o Brian. Fui condenado, processado e julgado, né? E fui condenado, né? Aí eu já estou lá no cárcere privado, só que eu posso ingressar com se surgirem novas provas, com a revisão criminal, né? Aí se eu explicasse mais, assim, no podcast sobre isso, né? Que, né, assim, a presunção de inocência é válida até mesmo quando eu acabo sendo condenado. Ou, por exemplo, na mídia, voltando da mídia, eu vejo muitos casos assim que, por exemplo, o cara foi condenado. Vamos supor, vamos botar sem ser júri. Acho que teve um caso recente de um crime de estupro. Aí ele foi condenado na primeira instância pelo juiz de direito, né? Só que nada impede que ele seja absolvido pelo tribunal, né? Do fato alegado, né? Você está falando do júri? Não, eu queria tirar a parte do júri que que é dos jurados, né? Então, assim, mais pro juiz de direito mesmo. Ele foi condenado. Foi condenado aí em primeira instância, aí na mídia solta que ele foi condenado, tudo bem, né? Só que o advogado ele pode recorrer, né? E o tribunal optar por absolver, né? No acordo, né? O que sai na mídia é... Pois é, o que sai na... Outro condenado, exatamente, isso daí. Igual também, eu tava lendo sobre, que caberia também, a revisão criminal, mesmo quando o cara já tá morto. Sim. Em razão da presunção de inocência, né? Que é mais pra dar boa imagem dele, né? Sim. Por exemplo, passa a vida toda sendo acusado de um estupro. Pra honra dele, né? Pra honra. De um estupro, aí ele acaba morrendo, só que depois surgem novas provas de que não foi ele que estuprou, nem aconteceu o estupro, né? Aí caberia também, né? Aí, tudo isso está ligado à presunção de inocência? Ou... Sim, até porque você tocou num ponto bacana, porque perceba que até morto se pode ter a revisão criminal para tentar limpar a imagem desse sujeito. Por quê? A pena, ela não está linkada apenas à questão da reclusão ou da perda da liberdade. A pena, ou a penalização do Estado, ela atinge esse sujeito de forma social. Aí, como você falou, a questão da honra. Imagine que essa família também ela é penalizada. A gente pensa o seguinte: a pena ela não transcende, né, ao sujeito, ela só atinge o sujeito.
Mas não, a pena atinge a mãe, atinge a esposa, o esposo, ou seja, a mãe que fica envergonhada pelo filho, que fica estigmatizada, alguém que diz assim, o filho dessa mulher foi preso, ou seja, a pena do Estado, a condenação do Estado atinge várias esferas desse sujeito. É por isso que a mídia tem que tomar cuidado, por quê? Ora, se esse sujeito, mesmo que ele tenha sido julgado em primeira instância e ainda cabe recurso, mas ele já foi determinado ou decretado pela mídia como culpado, ainda que ele não tenha a sua liberdade, porque entrou com recurso ao advogado, ele foi solto, ele foi declarado como absolvido, só que a mídia já publicou que ele é culpado. Ainda que ele não esteja preso, ou seja, ainda que ele não esteja recolhido e a liberdade dele esteja limitada, mas a honra dele já foi maculada. Ou seja, ele já sofreu a penalização de ter a honra maculada. O que a mídia faz, por vezes, é isso, macular a honra de alguém. Não que a mídia já declare, fulano cometeu o crime, mas a forma como eles expressam, a forma como eles falam, e isso instiga a população, o clamor público. É interessante, se a gente for ler jornal, a gente vai perceber que quando se trata da pessoa que foi condenada, toma de conta do jornal, a matéria é extensa. Aí quando fala de uma pessoa que foi absolvida, minúscula, tem que colocar uma lupa. Ou seja, para falar mal, para criticar ou para destruir a imagem de uma pessoa, se tem ali o cancelamento, que hoje a gente fala do cancelamento. Se tem uma página enorme. Agora, quando é para falar bem dessa pessoa, ou para dizer, olha, foi absolvida, ela não cometeu crime, é bem pequeno. Isso até prejudica depois, ela de conseguir trabalho, algum meio de sobreviver, Vida social dela. Sim. Que é interessante, professor? Porque o direito penal ele não protege somente o bem jurídico, a liberdade, mas a honra da pessoa, Porque é um ponto importante que ela já tem até cumprido a sentença toda dela, Tá solta, mas aparece uma prova que não praticou aquele crime que ela estava pagando lá, injustamente. Aí vai defender a sua honra perante o Estado. Não fiz isso, eu vou defender a minha honra que eu não fiz isso. E eu acho que a gente também tem que analisar não somente quem vai ser inocente, porque imagine que a pessoa ela vá ser inocente futuramente, ou vai ser declarada inocente futuramente, isso. Melhor. Se cometeu uma grande injustiça contra ela. Agora, eu penso também naquele caso que a pessoa de fato é culpada. Olha, a pessoa é culpada, mas já não basta ela responder pela reclusão, ou seja, já não basta ela ficar lá na cadeia, que vocês sabem que a penitenciária no Brasil, o encarceramento no Brasil, é intitulado como estado inconstitucional, ou como estado de coisa inconstitucional. O estado de coisa inconstitucional é o seguinte: tudo é constitucional, ou seja, nós estamos aqui na faculdade, estamos regidos pela Constituição. A gente está lá na nossa casa, nós estamos regidos pela Constituição. No trabalho, nós estamos regidos pela Constituição. Agora, quem está na cadeia não está regido pela Constituição, porque é um estado de coisa inconstitucional. Ou seja, se admite no Brasil que na penitenciária a Constituição não vale, porque as pessoas são degradadas ali, as pessoas sofrem. E claro, existe todo um clamor público de que de fato elas devem ser destruídas, até que tenha um parente na penitenciária. Como se ela estivesse pagando seu pecado, as pessoas falam, lá dentro. Eu vi uma notícia que no Pará os presos eles são muito mal alimentados. Eu acho que é 300 gramas de alimentação por refeição, algo do tipo, o que é totalmente desumano, assim, pelo meu ponto de vista, porque aonde que um ser humano vai conseguir sobreviver com aquela pouca quantidade de comida? Isso explica muito o que o senhor está falando pra gente, que é meio que um estado inconstitucional, ou seja, as pessoas que estão lá dentro, elas não têm proteção nenhuma do Estado. Pelo contrário, elas são punidas pelo Estado, de certa forma. E isso já não basta? Ou seja, essa pessoa foi recolhida, está nesse estado inconstitucional como se fosse um outro país,
um país que não está regido pela Constituição de 88, e ainda tem a mídia que declara que essa pessoa é culpada, divulga que essa pessoa é culpada, aí essa pessoa cumpre a pena, sai desse local, de fato ela cometeu o crime. Ela vai ficar para sempre manchada e maculada. Ou seja, a gente não vai ter aquilo que nós chamamos de ressocialização, que é inserir essa pessoa numa nova vida, porque não tem como apagar essas manchas, né, que a mídia... Vamos tomar como exemplo, que é bem polêmico, né? O goleiro Bruno, não sei se vocês conhecem. Sim. O que ele cometeu foi um crime terrível, horrível. Eu acho que a gente não está discutindo aqui se o crime que ele cometeu é um crime bárbaro, né? De fato é um crime bárbaro, né? A gente não discute isso. Mas para sempre ele vai estar manchado, ele vai morrer e todo mundo vai taxá-lo como um sujeito repulsivo. Ou seja, a gente diz, não tem prisão perpétua no Brasil, mas se houve a divulgação na mídia, eu acho que ele é um prisioneiro. Eu acho que o Bruno, ele é um exemplo de um prisioneiro eterno, ou pelo menos vitalício, né? Enquanto tiver vida. É igual mesmo agora o Robinho também. Com o caso que aconteceu, pode ser que ele seja inocente, mas nenhum clube mais aceita ele. E quando o Santos aceitou, aí, tipo assim, os patrocínios saíram do Santos. Tem a pressão, né? Sim, aí a mídia cai em cima logo quando acontece esse tipo de coisa. Pois é, mesmo que ele seja culpado, o Robinho, e possa ser que ele seja culpado, eu acho que existem muitas provas de que ele é o culpado, mas eu te pergunto, aí ele não vai poder mais trabalhar, não vai poder mais jogar bola. Perceba que a pena, ela não é só de reclusão, né? Não é só de limitação da liberdade. A pena atinge o social. Eu não posso mais trabalhar, ele não pode mais trabalhar. E antes mesmo de ser julgado. Antes de ser julgado. Eu não tenho informação se ele foi julgado lá. Que era na Itália, né? Acho que ele foi julgado lá, né? Foi lá e ele tava pra cá. Mas antes disso, a mídia tinha Já tinha soltado. Eu acho que o Robinho foi julgado lá. E aí eles querem transferir a pena, porque como ele é brasileiro nato, ele não pode ser extraditado. Sim. Isso é fato da Constituição. Mas o que eles querem fazer é inovar, né? Pegar a pena que foi aplicada na Itália e transferir ao Brasil para que ele cumpra aqui. Tá nesse pé. Vai ter o julgamento na STJ do caso Robinho. Então, de fato, me parece que ele é culpado. Mas o que eu quero dizer é que a pena no Brasil, ou também em outros países, não se limita apenas à questão da liberdade. Então, a pena, no caso do Robinho, se ele for preso, não vai ser só isso. Para sempre ele vai ser rejeitado. Meio que acabou com a carreira dele, com a carreira que ele construiu, não foi? Se ele cumpre a pena e sai, ele vai ser diretor de algum time de futebol? Não. Nem marketing vai fazer com ele. Não vai fazer marketing, né? E geralmente o jogador faz marketing, né? Propaganda e tal. Mais que o salário. Para finalizar, a gente vai falar só ligando a mídia com o júri. E também a gente vai parabenizar a equipe. Foi na segunda-feira, né? Dia 16 de outubro. A equipe que ganhou o primeiro debate do júri. Lá no, publicamente aqui registrado. acho que foi no Palácio. No Palácio da Justiça. No Palácio da Justiça. E a gente queria falar também, ligando a mídia com o júri, eu só acho assim que a mídia ela pode influenciar muito na decisão dos jurados no momento do plenário do júri? Ou só acha que não? Influencia sim. Até porque quando se trata do júri, a gente tem aquilo que chamamos de convicção íntima. Então essa convicção íntima não necessariamente eles vão fundamentar, olha, eu estou condenando fulano por causa do que diz a lei, porque isso aqui foge da legítima defesa, houve excesso. Eles não precisam ser técnicos, o juiz sim, precisa fundamentar, motivar em um fundamento. Agora eles não. E essa convicção íntima, ela por vezes é do teatro do júri, então por isso que a gente percebe que no júri não tem tanto o trabalho técnico, né? Você está convencendo os jurados a ir no teu discurso, né? Eu ensino os meus alunos de direito que no júri não se prende muito a episteme, né? Claro, vamos imaginar um caso que de fato
o sujeito ele é inocente. Aí você vai com provas, mas vamos imaginar um fato que o advogado sabe que o sujeito ele é criminoso. Aí vem a questão do doxa, né? que é a opinião, que é o discurso apenas, é um discurso vazio. E aí tem a falácia, olha como a filosofia entra, que é a falácia do apelo à emoção. Que aí você fala, olha, mas ele é um trabalhador, ele tem filhos, ele é uma pessoa tão caridosa. Aí você vai apelando e vai chorando, até que o júri ele se convença de que de fato ele é uma pessoa boa. Isso é falácia também, né? É que a gente chama na filosofia de falácia do apelo à emoção. Então no júri se tem muito disso, né? Que é esse doxa, esse discurso vazio para tentar convencer os jurados. Porque se fosse diante do juiz, a gente tinha que ir com técnica, mas como é para convencer pessoas que são influenciadas, não tecnicamente, mas por vezes são influenciadas pela emoção, aí o que a gente faz? A gente começa, ou melhor, a gente não, que eu não atuo no júri, né? Mas as pessoas começam a ir para esse campo. Então por isso que o júri tem esse teatro. Agora, quando o crime ele é muito difundido na mídia, não tem como. A pessoa é contaminada, ela vai, porque ela não vai chegar lá e de alguma forma vai dividir o que ela pensa daquilo que ela absorveu, né, pela mídia. Até porque a mídia dá todos os detalhes, inclusive ela já nem analisa o que a polícia está falando, o que o promotor está falando, porque o apresentador de programa policial já definiu tudo, já fez a reportagem. Estereotipou, né? Tudo, já... Ele já fez a atuação dele lá no momento, né? Separou tudo. Falando nisso, no caso da Boate Kiss, eu acho que é impossível desvincular o pensamento dos jurados com o que sai na mídia, porque é algo de proporção nacional. Todo mundo no Brasil sabe o que aconteceu ali, a tragédia que foi, os familiares deram reportagem, ou seja, isso além deles verem tudo que aconteceu, ainda tem um lado emocional, que eles veem os pais chorando ali, a família, clamando por justiça na mídia, tem tudo isso também. Eu acho que é impossível o ser humano não se sensibilizar com essa questão. Aí veio a série da televisão, da Netflix, Ainda veio duas seguidas, não foi que foi? Aí ferrou de vez, agora... Mas eu lembro que a gente tinha... Olha como que é essa questão. Aqui no Amazonas mesmo, não sei se vocês lembram dos irmãos Coragem, tinha o Wallace Souza, tinha o Carlos Souza, e aí eles foram, acho que isso é da minha adolescência, eles foram divulgados, né, como pela mídia aqui do Amazonas, como pessoas que participavam, né, do tráfico. Então eles forjavam reportagens e por muito tempo a gente ficou na cabeça de que eles eram de fato isso, traficantes. Aí veio a Netflix e já fez um documentário que eu assisti, por exemplo, porque será que eles são? Será que não são? Entende? Porque uma hora dava a entender de que eles eram inocentes, que era um grupo político que estava pressionando, mas outra hora eles eram culpados. Veja o poder da mídia de te influenciar. Então, antes eu achava, não, de fato eles são bandidos, eles são culpados. Isso eu estou falando aquilo que eu absorvi na adolescência. Eu fui assistir o documentário da Netflix e já fiquei em dúvida. Eu acho que isso também chegou na mente de muitos. Só que um pouco influencia, né, a mídia, né? Influencia. Porque a gente o senhor pensava que era uma coisa e quando o senhor foi ver de fato o que era, através do documentário, o senhor pensou em outra coisa. O senhor ficou na dúvida, no caso. A minha mulher foi assistir aquele da Elisa, né? Elisa Matsunaga. Antes ela tinha a concepção de que de fato ela cometeu um crime horrível. Aí ela foi assistir, ela disse, não, mas ela sofria muito. Entende? Aí ela já mudou a concepção pela série da Netflix. Perceba que a mídia ela tem esse poder. Principalmente uma superprodução, né? Com certeza. Uma superprodução. Os caras conseguiram inocentar o Jeffrey Dahmer lá naquela série. Verdade. Tem um serial que o pessoal começou a meio que gostar dele. Foi meio que romantizaram, né? Romantizaram o que ele fez. Sim. Pois é. Bem lembrado. Olha o poder que a mídia tem.
Professor, eu queria que o senhor voltasse um pouquinho lá atrás da presunção de inocência e me explicasse um pouco porque em 2016, por voto de maioria do STF, porque a presunção de inocência tem que passar por vários pontos, né, até chegar na condenação. Já no 2016, por voto de maioria, quando chegava na segunda instância, já era considerado como condenado o indivíduo. Aí eu queria saber do senhor se isso vai ser uma afronta ao princípio de presunção de inocência. Tá, houve, eu lembro, acho que foi do habeas corpus do presidente Lula, que ficou definido de que em segunda instância já poderia cumprir a pena. Porque eu acho que as pessoas precisam distinguir o seguinte: a prisão preventiva ela não vai ofender a presunção de inocência, é uma medida cautelar. Então, no ordenamento jurídico brasileiro, se a pessoa ela tem ali alta periculosidade, se ela coloca em risco a ordem pública, ela pode estar em prisão preventiva, que seria uma medida cautelar. Agora, para cumprir a pena no Brasil, deveria ser, e aliás já foi decidido, né? Somente quando esgota todas as esferas, todos os recursos. Porque no caso desse julgamento, ficou claro que teve ali um viés também político e foi definido de que ele deveria cumprir a pena na segunda instância. Mas isso foi contrário a muitos pensamentos. Inclusive a ministra Rosa Weber, na época, ela voltou dizendo que aquilo era um pouco contrário ao que ela pensava, ao que ela acreditava, porque está bem claro na Constituição que a pessoa ela se define culpada a partir do trânsito em julgado, assim como também do 283, salvo engano, do CPP. Aí o que ocorre é o seguinte: esse julgamento me parece que ele teve um viés político e ao mesmo tempo depois abriu a possibilidade para que a gente discutisse o quanto é importante esse sujeito ele ser ou cumprir a pena, porque ser preso ele pode ser preso antes por medida cautelar, cumprir a pena após o trânsito em julgado. Qual é a crítica nisso? É que geralmente quem vai para uma esfera como STJ e STF são os ricos, porque vamos imaginar a pessoa de baixa renda ou o pobre, na segunda instância já se resolve, né? Ou ele é culpado ou ele é inocente. Então, os críticos, né, principalmente da Lava Jato, vão dizer o seguinte: se a pessoa ela só cumpre a pena depois de esgotar recurso no STJ ou STF, isso faz o quê? Faz com que o rico não seja nunca preso ou ele vai ser preso depois de muito tempo. Né, ele vai cumprir a pena depois de muito tempo, porque o pobre lá na segunda instância ele já cumpre. Isso é uma boa crítica, eu acho, mas ao mesmo tempo acredito que deveríamos garantir a questão da Constituição, de que só depois que se esgotar. Então houve no Brasil, para alguns, lá na época que o presidente Lula, acho que teve um habeas corpus, que foi decidido que em segunda instância cumpriria-se a pena. Mas isso foi mudado, isso foi modificado. Então hoje é somente depois de esgotar todas as instâncias, se esgotar ali os tribunais superiores, né? STF, STJ. A questão mas e o pobre chega lá no STF e STJ? Alguns vão dizer que não. Só ele tem que ir para lá, né? Até porque a presunção de inocência tem 2 filhos, né? Indúbio pro réu, e tem a questão do favor-rei. Favor-rei seria a melhor lei aplicada ao caso. Vocês sabem que quando se trata de STF e STJ, se tem discussões, por exemplo, se a Constituição está sendo violada, né, no STF, ou se a lei federal está sendo violada no STJ, e aí faz-se essa análise. Aí o que ocorre é que a presunção de inocência, de fato, ela tem que ir até a última análise de lei, que é o favor-rei, ou seja, qual é a melhor lei. E para analisar qual é a melhor lei, por vezes,
tem que chegar no STF, tem que chegar no STJ. Então aquilo que o indúbio pro réu não alcança, porque o indúbio pro réu ele só vai chegar aonde as provas chegam, e as provas só chegam até a segunda instância. A gente não tem discussão de provas lá no STF e no STJ, porque lá eles não vão entrar no mérito, mas eles só vão entrar na aplicação da lei. Qual é a melhor lei? De fato, essa lei aqui está ofendendo a lei federal, essa lei que foi aplicada, ou essa lei federal está ofendendo a Constituição? Então, o favor rei, que é um princípio bem antigo, já faz com que a presunção de inocência alcance a última instância. Ora, se alcança a última instância, porque apesar de ter no Brasil só o duplo grau de jurisdição, mas na prática a gente entende que o STF e o STJ seriam uma instância. Se chegou lá na última instância, ou seja, se vão analisar na última instância a questão da lei, qual é a melhor lei a ser aplicada, se aquilo está afrontando ou não a Constituição, então a Constituição vai prevalecer. Logo, tem que se entender que esse sujeito não pode ser declarado como culpado. Tem que ser garantido ainda para ele essa presunção de inocência, que parte-se do princípio de que ele precisa ainda, ou que precisa ser analisado qual é a melhor lei para ser aplicada no caso dele. Entendi. E, professor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, mas, tipo, fora já do roteiro, uma pergunta assim: quais ações tomar hoje para fazer simplificar a vida? Simplificar a vida? Sim. Acho que é algo mais filosófico, né? E Aqui a gente vai tá ali pra cá. Para finalizar, o pensamento finalizar com o pensamento. Pensamento para deixar aí pro povo. Mas primeiro eu te pergunto o que seria esse simplificar a vida. Tipo, deixar a vida mais leve, pensar em menos coisa, deixar prioridade em primeiro lugar. eu acho um pouco difícil. Como a gente falou, a ansiedade é um pouco complicado, então o restante. Cara, tem um autor que eu gostei de ler recente, foi o Ailton Krenak. Ele é indígena. E eu acho que inclusive eu escrevi até um texto que é a inutilidade do homem do interior. O que isso quer falar? Porque a gente busca utilidade. Se nós estamos aqui agora, por vezes não é pelo simples prazer de estar conversando. É porque a gente quer uma utilidade a isso, ou seja, eu quero bastante curtidas, eu quero ser reconhecido, ou seja, sempre eu faço algo esperando uma consequência positiva. Eu busco a utilidade. Se eu estou jogando bola, eu estou jogando bola para ganhar. Se eu estou trabalhando, eu estou trabalhando para receber um salário. Se eu estou estudando, é para ganhar um diploma. Sempre eu faço algo em busca de uma consequência positiva. E te fala um pouco sobre fazer tudo para si mesmo, algo sobre o homem perfeito, onde te fala um pouco sobre tudo que a gente faz é com um fim a nós mesmos. Algo do tipo, você já chegou a ler algo? Talvez essa parte eu não tenha compreendido em Nietzsche. Mas enfim, por vezes a gente busca essa utilidade nas coisas, né? E a inutilidade ela é importante, ou seja, talvez o que seja mais belo na vida, talvez o que seja mais valioso na vida é aquilo que não tenha valor fora, né? É aquilo que é valor em si mesmo, que eu acho que aí volta-se para Nietzsche. Por exemplo, eu abraço a pessoa por abraçá-la, eu estudo pelo prazer de estudar, eu estou aqui agora conversando com vocês pelo simples prazer de estar aqui conversando com vocês, não é a busca por uma utilidade, porque, para encerrar, por vezes a gente se sobrecarrega porque nós estamos correndo atrás de um ser ideal. Se você está agora no Instagram, não tem no Instagram? Torne-se o melhor advogado. 7 passos para você ser um advogado que receba 20 mil reais por mês. 7 passos para você ser uma pessoa feliz.
Ou seja, você é instigado a nunca ficar feliz consigo mesmo, a nunca ficar feliz com as tuas próprias ações, com a simplicidade da vida. Aí o que você faz? Você coloca um eu ideal, né? Então aqui, ó, por exemplo, aqui está o Rian, mas isso aqui não é o Rian verdadeiro, isso aqui é o Rian construído, é um Rian ideal. Aí ele coloca como objetivo, e aqui está o Rian. Só que esse Rian aqui é o verdadeiro, é o Rian que tem angústias, que se entristece e que por vezes se cansa das cobranças, da autocobrança, da autoexigência, mas ele coloca aqui o Rian que ele quer ser, então ele começa a correr atrás. Ele corre para se tornar aquilo que ele não é, então ele vive sempre pelo que ele não é. Aí chega um determinado momento que de tanto ele correr atrás desse outro Rian, que ele nunca se torna esse outro Rian, ele se cansa, porque ele se tornou ansioso, se tornou depressivo. Ele nunca vive o presente, ele sempre está no futuro, que é a ansiedade, né? Ele sempre está em busca daquilo que ele não é, como se ele fosse alguém que sempre tem falta. E aí não vem para essa questão da simplicidade da vida, ou seja, de uma hora aceitar-se, uma hora dizer o seguinte, cara, eu sou isso, e a vida tem dor, tem sofrimento, tem angústia, a vida é um caos, mas eu estou de boa com isso tudo, porque isso faz parte da minha vida. Eu acho que isso é o espetáculo da vida. Eu não preciso ficar correndo atrás de coisas para tentar me tornar aquilo que eu não sou, que quanto mais eu corro para tentar me tornar aquilo que eu não sou, mais longe eu estou de mim mesmo, porque eu não estou me aceitando. Então, por vezes, a gente tem que se aceitar, a gente tem que dizer, cara, é isso, eu sou isso e eu gosto de ser isso. E, claro, não quero dizer que vocês devam largar os seus projetos, mas será que vale a pena a gente se esforçar tanto para ser aquilo que a gente não quer ser? Por exemplo, eu sempre falo o seguinte, ser promotor, ser juiz, é uma coisa assim que faz com que você tenha status sociais, né? Faz com que você seja reconhecido, mas você quer ser isso? Porque uma coisa é você poder chegar lá. Você pode chegar lá, todos vocês aqui podem chegar lá, mas vocês vão querer chegar lá. Ah, mas eu quero chegar lá pelo meu pai, eu quero chegar lá pela minha mãe, mas vocês querem chegar lá por vocês mesmos? Aí vem o Nietzsche. É por você mesmo que você quer chegar lá, porque uma hora o teu pai e a tua mãe, eles não vão estar do seu lado, e também eles não vão vivenciar aquilo que você vai vivenciar. Então, por isso que é importante você se tornar o homem do sujeito, quer dizer, o homem do desejo, né? Ou melhor, o sujeito do desejo. O sujeito do desejo é aquele que diz o seguinte, cara, eu vou buscar coisas que vão potencializar a minha vida. Então, se eu não quero ser promotor, se eu não quero ser juiz, mas eu quero ser advogado, eu vou ser advogado. Ah, mas está difícil ser advogado. As pessoas falam que é muito complicado o mercado para advogado hoje em dia. Sim, mas eu quero ser advogado, então dane-se. Eu vou ser advogado. Ah, mas eu quero ser promotor. Então, vai lá, pisa fundo e vá ser promotor. Entendeu? Mas que seja aquilo que você quer ser, não aquilo que os outros querem que você seja. E tenha o prazer, eu sempre falo, tenha o prazer de estudar pelo próprio prazer de estudar, não é porque eu vou estudar aqui porque eu tenho que passar na matéria. Isso é muito, muito ruim. E é algo comum no Brasil, infelizmente. Céu estrelado de dúvidas. A reflexo aí ficou mais pra mim. Então é isso. Quer finalizar? Mas acho que ouro. Finalizando aí com essa palavra filosófica aí do nosso professor aí. Agradeço aí a oportunidade dele estar aqui. Agradeço também a todos que estão acompanhando aí esse projeto que vem caminhando de pouquinho em pouquinho, de degrau em degrau. A gente vai conseguir chegar lá. Siga aí nossa página Juridicast, também vai ter um canal no YouTube onde a gente vai soltar o vídeo completo. Talvez no Spotify também, né? Tem que ver. A gente vai ver ainda a primeira vez. Então essa parte eu essa vou parte aí a gente vai já sabe, então. Bora falar do cinegrafista aí.
Agradecer o Ricardo também, que está ajudando a gente aqui, e deixar em aberto um convite aos professores que estiverem dispostos a conversar com a gente aqui. A gente quer deixar mais próximo esse vínculo aluno-professor, a gente é acadêmico ainda, a gente quer ter essa interação com os senhores que estão nos assistindo, acredito que alguns professores vão assistir a gente. E é isso. E venha pra cá, né? Pode vir pra cá. Aí vai ser a vez de vocês. Independente da instituição, se quiser, é só entrar em contato com a gente e... Tem um e-mail na bio já. Então é isso. Muito obrigado. Obrigado. É isso. Tchau. Tchau.